Diz assim o texto de Lucas 1, 41 e 42. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Amém? Isabel aqui faz uma declaração espiritual maravilhosa quando ela encontra Maria e profetiza, exclamando em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Então hoje nós celebramos o Dia das Mães, uma oportunidade para honrar e também para agradecer às mulheres que têm um papel fundamental em nossas vidas. As mães têm um papel importantíssimo em nossas vidas. E nesse livro de Lucas, no capítulo 1, especificamente o verso de número 42, encontramos uma bênção especial para as mães. Isabel, então, ao encontrar Maria, mãe de Jesus, proclama essas palavras: Você é bendita entre as mulheres, e aquele que está no seu ventre é bendito. Então, essa declaração nos leva a refletir sobre a bênção da maternidade e como Deus abençoa as mães. Nós ouvimos hoje de manhã uma palavra maravilhosa, ministrada pelo pastor Davi Duarte, quando ele fala a respeito da mãe que ela tem a capacidade de gerar, de dar à luz. Somente Deus tem a capacidade de gerar, de criar. Mas Ele compartilha dessa capacidade com a mulher, com a mãe. Essa capacidade de dar à luz, de gerar luz, de nascer um ser através do seu ventre. E nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa bênção da maternidade, da bênção que a mulher tem, que é de ser mãe. Então a maternidade é um dom precioso que Deus concede às mulheres, uma bênção que traz alegria, desafios e oportunidades também de crescimento. Que lindo, que coisa espetacular é quando uma mulher está grávida, está gerando o seu filho ali no seu ventre, e o seu organismo se transforma e se prepara numa capacidade extraordinária de colocar aquela criança para fora, com vida. Então as mães são chamadas para isso, e também para nutrir, cuidar e amar os seus filhos, moldando suas vidas e também o seu futuro. Nós precisamos aqui como igreja, irmãos e irmãs, mães, pais, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, todos. Não podemos cair no golpe do mundo de que a maternidade não é mais importante. Também o ser pai não é mais importante. Tudo isso o mundo está desconstruindo, porque está pregando uma ideologia contrária à palavra de Deus. Foi Deus quem institui, e Ele se responsabiliza por isso. A bênção da maternidade vai além
da simples procriação, envolvendo uma profunda conexão emocional, também espiritual e física, entre a mãe e o filho. Nós temos ouvido muito de pessoas que não querem, como ouvimos aqui no testemunho de manhã da irmã Mel. Ela disse que muitas pessoas não querem ser mães, mas ela tinha o desejo, ela perdeu, foram 4 abortos, e no 5º, Deus tinha uma promessa na vida dela, e ela sonhava em ter aquele filho, e Deus colocou as suas mãos poderosas, e fez ela gerar, e ela apresentou o seu filho aqui. Glória a Deus por isso. Então, que lindo é essa conexão que uma mãe tem com o seu filho. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos da bênção da maternidade. Primeiro, o amor incondicional. Nós vimos aqui citado pelo evangelista Edvardes. Pode uma mãe esquecer do seu filho que cria? É uma pergunta retórica. Se ela ama, se ela cria, se ela cuida, se ela tem o prazer de estar ali com o seu filho, jamais ela esquecerá. Da mesma forma, Deus não se esquece de nós. É um amor incondicional. Então a maternidade é caracterizada por esse amor incondicional, sacrificial, que transcende os desafios e também as dificuldades. Uma mãe é capaz de muita coisa para cuidar, para zelar da sua casa, dos seus filhos. Então ela se sacrifica, é um amor que está presente em todos os momentos, nos bons e também nos ruins, e que se mantém ao longo da vida. Esse amor perpetua, ele segue adiante, é um amor que transcende qualquer obstáculo ou dificuldade, e que está sempre lá para apoiar, para orientar, para amar. Isso é maravilhoso, irmãos. Outro aspecto da bênção da maternidade é o cuidado, é a proteção. As mães são chamadas a cuidar e a proteger seus filhos, garantindo seu bem-estar físico, também emocional e espiritual. O pastor Davi deu uma aula hoje aqui de manhã, falando a respeito de como a mãe faz isso, como ela deve fazer, né? Esse cuidado, essa proteção. Mas também temos a questão da modelagem de personalidade. A maternidade oferece a oportunidade de moldar a personalidade e os valores dos filhos. E a mãe está ligada mais diretamente do que o pai. O pai tem o seu papel, são papéis distintos. De moldar a personalidade dos filhos, influenciando no seu desenvolvimento e também no seu futuro. Envolve orientar o desenvolvimento da criança em termos de caráter, também de comportamento, guiando a criança na formação de valores morais e também espirituais. Os pais são responsáveis para inculcar na cabeça dos filhos esses valores. Se os pais deixarem de inculcar esses valores, de falar esses valores morais e também espirituais na cabeça, na mente, no coração do seu filho, eles não terão. Enfrentarão um mundo hostil, um mundo que reprova os valores da palavra de Deus. É responsabilidade, sim, dos pais colocar esses valores. Crescimento pessoal, a maternidade também é uma jornada de crescimento pessoal para as mães
e também para os filhos. As mães aprendem a lidar com os desafios. Nós vimos aqui o testemunho da irmã Edineia, né? Eu me lembro bem quando eles chegaram aqui em Campo Grande. E a felicidade deles em adotar o Levi. O Levi é isso que eles falaram mesmo, é uma criança de 4 anos e é crente, ele não gosta de perder culto não, irmãos. E pasmem, irmãos, geralmente, quando termina o culto aqui, ele vem aqui e me dá um abraço, o Levi. Ele me abraça, ele ama o pastor. Ele ama o pastor. Então, olha o que a família passa de valores para uma criança. Isso é importantíssimo, irmãos. O futuro, o desenvolvimento dessa criança é influenciado pelos pais. Eles precisam ser guiados na formação desses valores. Também, irmãos, a família deixa um legado para os seus filhos, especialmente aqui a mãe. E o que é legado? O legado está relacionado àquilo que é transmitido a outra pessoa. O que nós estamos transmitindo? Quais valores nós estamos transmitindo para os nossos filhos? A maternidade deixa um legado duradouro, pois as mães influenciam gerações futuras e contribuem para a formação de indivíduos que podem fazer uma diferença positiva no mundo. Os nossos filhos, nós e nossos filhos, precisamos influenciar positivamente esse mundo. Amados irmãos, não viveremos 2 vezes aqui nessa terra, é uma vez só. Quando partirmos, acabou, é só a eternidade. Deus nos dá a oportunidade de viver essa vida aqui. E precisamos sim passar um legado duradouro para as gerações futuras, para os nossos filhos. Vamos falar um pouquinho sobre a bênção de Israel, ou melhor, de Isabel, para Maria. Isabel, ao reconhecer a grandeza de Maria, que era mãe de Jesus, que carregava aquela criança no ventre, proclama uma bênção que vai além de Maria. Em alta voz, ela grita: bendita és tu, bendito é este ventre. Isso supera o nome Maria, a pessoa de Maria, porque aquele que estava no ventre é o Criador, é o sustentador de todas as coisas. E Paulo diz que nele, no nome de Jesus, todas as coisas foram criadas e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas foram criadas por ele. Todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, foram criadas por Jesus, como Deus. E todas essas coisas, um átomo, só subsiste por causa do nome de Jesus. Esse nome, que é sobre todos os nomes, o nome pelo qual nós servimos, é maravilhoso, é o Deus forte, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso príncipe da paz. Glória a Deus. O nome de Jesus é muito poderoso, irmãos. E é através desse nome que nós podemos sim ministrar a bênção sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre a nossa família. Aquele que tem a palavra de Deus guardada em seu coração, tem o poder de Cristo para vencer o mal, as barreiras da vida. Então essa bênção vai além
de um nome, da própria mãe de Jesus, porque ele tinha que cumprir com um projeto do Pai para restaurar, para resgatar a comunhão que o homem havia perdido com Deus, para reconciliar o homem com Deus. Era necessário o derramamento de sangue, sangue puro, sangue inocente. E essa bênção é para todas as mães, que com amor e dedicação criam os seus filhos. Vocês têm um dom maravilhoso, mamãe, de criar os seus filhos. É algo transcendental. E Deus capacitou cada uma das mães para fazer isso. Deus tem uma bênção especial para a vida de cada mãe. Então, mamãe que está aqui essa noite, as mamães, né? Vocês todas são abençoadas. Deus as escolheu para serem mães, para dar vida e amor a seus filhos. E que todos nós, conforme disse o pastor Joel, né, que todos nós possamos reconhecer a grandeza da maternidade e agradecer a Deus por esse dom. Todos somos filhos e precisamos reconhecer esse dom maravilhoso que Deus deu a cada mãe. Irmãos, mas nós queremos aqui também abordar algumas resistências e também alguns desafios que as mães enfrentam hoje em dia. Vamos um pouquinho aqui para a prática do dia a dia, né? São vários desafios que as mães enfrentam hoje em dia. E eu quero abordar aqui, primeiro, as pressões sociais e também culturais. A sociedade atual, muitas vezes, promove valores e estilos de vida que podem conflitar com princípios cristãos. Então, as mães, as mulheres que estão na casa de Deus, que são tementes ao Senhor, precisam sim estar atentas, observando no viver nesta sociedade, porque nessa sociedade há estilos de vida que conflitam com os princípios cristãos, e nós não podemos, como famílias, conhecedores da palavra de Deus, abrir mão de princípios cristãos. Não podemos abrir mão da verdade, da defesa da fé, da defesa da família. Família que eu estou dizendo aqui, ela vem do homem e da mulher, do macho e fêmea. Amém, irmãos? Amém. Macho e fêmea. Homem, mulher, fala aqui de maturidade. O homem e a mulher chegam à maturidade e aí se constituem em família. Eles se unem, desapegam dos seus pais e constituem a sua família. E eles vão gerar filhos. Filhos. É através do homem e da mulher que se gera filhos. O que é contrário a isso está fora de princípios bíblicos, da palavra de Deus. Então temos que ter esse cuidado, irmãos, com valores mundanos e estilos de vida. Equilíbrio entre família e trabalho são desafios. Nos dias de hoje, muitas mães cristãs precisam equilibrar suas responsabilidades profissionais com as demandas da maternidade, o que pode ser estressante e desafiador. Muitas mães são donas de casa e trabalham fora para ajudar no orçamento doméstico. Isso muitas vezes, sim, nós entendemos que é estressante, é desafiador. E ainda tem que educar os filhos,
tem que discipular os filhos, tem que passar a informação da palavra de Deus. Irmãos, nós nos reunimos aqui praticamente na igreja 2 horas de manhã, quando, são 2 cultos, e 2 horas à noite, e alguns trabalhos durante a semana. E essas crianças, e nós mesmos passamos a semana toda fora. Quantas horas nós estamos na presença de Deus, nos alimentando com a palavra de Deus, e lá fora nós estamos sendo envolvidos com muitas coisas. Isso é muito desafiador. A mente precisa estar equilibrada. Então, as mães enfrentam esse desafio de educar seus filhos de acordo com os princípios bíblicos, logicamente junto com o seu marido, em um mundo que muitas vezes não compartilha desses valores. Colocar o filho em uma escola que não compartilha desses valores, em ambientes que não compartilham desses valores, é desafiador, mas nós precisamos ensinar a palavra de Deus, nós precisamos aprender, praticar e também ensinar, e com amor e com sabedoria, para não irritar os filhos, para não irritar. Que a palavra de Deus recomenda: vós pais, não irriteis a vossos filhos. E os filhos precisam ser obedientes aos seus pais. Quer ter sucesso na vida, quer ter vida longa, prolongada, e um futuro brilhante, obedeçam aos seus pais. Aquilo que eles dizem. Logicamente que os pais precisam falar as coisas segundo os princípios da palavra de Deus, segundo os valores da palavra de Deus. Modelagem de valores. As mães cristãs precisam ser exemplos de fé. Veja que são desafios. Tudo isso ou sobre a mulher. São responsabilidades. Sobre principalmente as mães cristãs. Elas também precisam ser exemplos de fé, de caráter para os seus filhos. O que pode ser desafiador em meio às pressões e distrações do mundo moderno. E muitas vezes, na comunidade ou na sociedade, as mães não têm apoio. Muitas mães cristãs podem se sentir isoladas ou sem apoio suficiente, até mesmo na igreja, ou no trabalho, onde quer que esteja, o que pode dificultar a sua jornada espiritual e também a prática da vida. A prática da vida. Nós não podemos, irmãos, abrir mão de praticar a fé cristã, porque tudo isso, a Bíblia diz, aquele que é espiritual discerne bem tudo. Então, se discerne bem tudo, então tudo fica mais fácil, tudo fica melhor, tudo fica mais leve. Irmãos, vamos ser bem realistas aqui, tudo bem? Amém? Bem realista. Não dá para perder mais tempo. Não dá para perder mais tempo. Nós temos que viver a fé cristã. Não podemos perder o tempo, desperdiçar o nosso tempo. Precisamos viver esse evangelho de forma genuína, de forma verdadeira, E às vezes nós nem precisaremos verbalizar, apenas as nossas atitudes, o nosso comportamento, como diz o ditado, se necessário, pregue a palavra, fale, se necessário. Mas a vida tem que dar o exemplo, e principalmente dentro de casa. Tem outro fator também, nós vamos correr um pouquinho por causa do horário. São muitas coisas, poderíamos falar aqui muitas horas, irmãos, a respeito desse assunto. Mas queremos falar um pouquinho também da tecnologia e mídia. A exposição constante à tecnologia e mídia pode influenciar negativamente os filhos.
Filhos que estão atolados no celular e os pais não sabem o que eles estão fazendo. Estão trancados dentro dos quartos, vendo sabe lá o quê. E isso está prejudicando a mente, o desenvolvimento espiritual dos filhos. E os pais precisam sim com amor. E a mãe, geralmente, que está mais tempo dentro de casa, precisa conversar, sentar, dialogar com seus filhos. Isso requer que as mães cristãs sejam vigilantes e tenham discernimento sobre o conteúdo ao qual seus filhos estão expostos. Porque se não forem vigilantes, amanhã pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Eu assisti um filme de adolescentes, mas é muito constrangedor. O adolescente é praticamente uma criança. O dissabor dos pais foi terrível, com a atitude de um filho adolescente ligado à internet, que realmente praticou um crime, estruturou um crime, tudo ligado ali, envolvido, porque tudo isso, irmãos, é quase que igual ou parecido com a droga, com drogas. A pessoa começa a se viciar na internet, vai se aprofundando, ela não consegue mais viver sem aquilo, e precisamos ter equilíbrio. Sejam pais, mães, esposo, esposas, equilibrados e passem esse equilíbrio para os filhos, para que eles sejam também pessoas equilibradas, nem para lá e nem para cá, moderados, e não deixar de também usufruir de um bem, mas positivamente. Saúde mental e emocional. As mães podem enfrentar desafios relacionados à saúde mental e emocional, como ansiedade, depressão, estresse, que podem afetar a sua capacidade de cuidar dos seus filhos e também de si mesmas. Se perderem o controle, não terá capacidade de cuidar mais dos filhos e nem de si mesmo. Mas, irmãos, nós temos um aliado maravilhoso, importantíssimo. Irmãos, olha os aliados que o crente tem. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É pouco? Você pode glorificar por esses aliados que nós temos para vencer. Ele está disposto a te ajudar nas horas difíceis, nas horas amargas, nas horas de crises. Clame por Ele, que Ele te ouve e te ajuda e te sustenta. Porque a palavra dele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. Os aliados são fortíssimos, irmãos. Nós é que rejeitamos os aliados que temos. Queremos resolver com a nossa própria força, com o nosso próprio conhecimento intelectual, a força do braço. Cuidado, irmãos. Cuidado. Precisamos sim do socorro divino. Prioridades e gestão do tempo. Com tantas demandas e responsabilidades, as mães cristãs precisam priorizar seu tempo e energia de maneira eficaz. Cuidado para não gastar muita energia naquilo que não traz resultados positivos. Precisa ter cautela para cumprir com as suas obrigações familiares, profissionais e espirituais.
orientação espiritual. As mães cristãs podem enfrentar o desafio de encontrar orientação espiritual e apoio para si mesmas e para seus filhos, especialmente em lugares onde a fé não é uma prioridade. Esse desafio as pessoas cristãs, crentes em Jesus, enfrentam todos os dias. Todos os dias. Então, as mães, e aqui não é só as mães, mas os pais e os filhos precisam estarem juntos. A família não é para andar desintegrada, um para lá, outro para cá, não, é para estarem juntos, integrados, somando forças. Somando forças. Transmissão da fé. As mães cristãs enfrentam o desafio de transmitir sua fé de maneira eficaz para os filhos. Estude, leia a Bíblia sistematicamente. Não comece com livros difíceis de serem entendidos, comece com livros mais fáceis, por exemplo, o livro de João, depois o livro de Atos. Não comece com o livro de Romanos, não comece com o livro de Hebreus. Para entender Hebreus é necessário entender Levítico. São livros difíceis. Começa com livros, depois vão ampliando o conhecimento. E é muito simples. O livro de João, por exemplo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, veio para que testificasse da luz. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz, a fim de que todos os homens tenham uma experiência com ele. Veio para o que eram os seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Rapidamente, em 12 versículos, você já fez um culto na sua casa. Se você crê nesse Jesus, Ele te dá o poder de ser filho de Deus. É necessário que as pessoas creiam em Jesus. Precisamos transmitir a nossa fé para os nossos filhos. Glória a Deus. Esses desafios, irmãos, exigem que as mães cristãs, e todos nós, homens, mulheres, crianças, todos, aprendam e sejam resilientes. As mães sejam criativas e dependentes de Deus. Dependa de Deus, buscando constantemente sua orientação e força para superar os obstáculos e criar seus filhos de acordo com os princípios bíblicos. Nós falamos aqui sobre a bênção da paternidade, maternidade. E isso é um dom de Deus, concedido às mulheres. E que todos nós, como filhos, possamos reconhecer essa importância. A importância da maternidade e agradecer a Deus por esse dom, e que as mães sejam abençoadas com amor, com sabedoria e força para criar seus filhos e deixar um legado positivo para as gerações futuras.